Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Vamos aqui falar um pouquinho sobre Adolfo Caminha, em A Normalista. Mais um vídeo aqui que eu faço do autor. Esse livro aqui, eu escolhi ele durante aquele vídeo que eu fiz sobre lendo inícios de livros, que a gente encontra facilmente em sebos. Aí o Adolfo Caminha era um deles. E aí eu acabei lendo ali por cerca de 20 páginas. As 20 páginas não dá para entender mais ou menos para onde o livro vai te levar. Aí no capítulo seguinte você vai ali pescando aonde o autor quer nos levar com essa história aqui. A gente se trata aqui de uma obra naturalista. E aí o que acontece? Na época do naturalismo, acho que saltando ali uma pincelada, a gente vai encontrar muito a questão do estudo dessas pessoas, né? A gente vai encontrar muito aqui personagens tipo, onde parece que o autor pega uma lupa ali e bota em cima da pessoa para ver algumas questões relacionadas com patologias, enfim, para mostrar, né? A questão do determinismo também é muito importante para mostrar de como essas pessoas acabam reagindo e se comportam em determinados momentos, vamos colocar assim, né? E aí o que acontece? Na vida do próprio autor, é conhecido que em determinado momento da sua vida ele vai gostar de uma mulher que é casada com outro homem. E aí o que acontece? Essa mulher, ela vai largar desse marido atual que ela tá para ficar com o próprio Adolfo. E aí não fica uma história muito bem contada ali nas rodas de fofoca, né? E aí o que acontece? Atualmente a gente poderia falar ali que a questão do amor é uma coisa que não tem como escolher, né? E aí, possivelmente a gente ia ter textão, essas coisas todas, e o Adolfo Caminha resolve fazer o quê? Escrever um livro, né? E aqui o que a gente vai encontrar é justamente isso, uma história de uma personagem atípica, não digo atípica, mas uma personagem franzina e ingênua, caindo nas garras desse personagem tipo totalmente corrompido, e você vai ter essa dualidade das coisas. Eu vou chegar lá um pouquinho. Temos a Maria do Carmo como a personagem principal aqui, a normalista aqui do texto. Atualmente ela mora junto com o seu padrinho, né, que é o João da Mata, e ela é criada também ali com a dona Terezinha esposa, como se fosse uma pseudo-mãe, né? Ela é toda franzina, toda ingênua. É dito aqui no determinado momento que ela perde a mãe no nascimento, e o pai dela, tentando ali enfrentar a seca aqui na região do Ceará, faz o seguinte, tenta ali ganhar a vida enquanto ela é criada pelo João da Mata, para depois voltar para ela, mas não volta, né? E aí ela vai para esse centro urbano morar com o João da Mata. Como eu li lá no comecinho do o primeiro capítulo lá, naquele vídeo, é dito que nesse primeiro capítulo a gente já vai conhecendo as pessoas que estão ali na casa do João da Mata, fazendo tipo sei lá, um momento de happy hour, vamos colocar assim. E em determinado trecho, o João da Mata vai falar que ele é muito próximo dela. Muito próximo no sentido de que ele tem muito a questão de proximidade no cuidado dela. Na página 19 ele coloca: a sua grande paixão, o seu fraco era Maria do Carmo, a menina de seus olhos, a afilhadinha. Queria um bem extraordinário a rapariga e tratava com carinho lânguido de amante apaixonado no supremo grau do amor incondicional. Criara desde pequena, era como se fosse o pai, tinha direito sobre ela. Podia mesmo beijá-la, sem malícia, já se deixa ver, nas faces, na testa, nos braços e até por que não na boca. Então a gente já vê que ele já consegue ali nutrir uma atenção por ela. Por ela ser criança, beleza. Mas aos poucos que essa menina vai adentrando a adolescência, vai adentrando a sua juventude, essa tensão aumenta cada vez mais, e é isso que acontece. Tanto que nesse primeiro capítulo, esse pessoal que ele está recebendo na casa ali dele, tem um cara da qual ele percebe que a Maria do Carmo gosta. E ele também corresponde a esse sentimento dela. Aí ele coloca: por fim notar as certas tendências do estudante para a pequena. Esse estudante é o Zusa. É certo quebrar de olhos com uma insistência atrevida em dizer as coisas por metáforas. Isso incomodava, punha-lhe pruridos na calva, enraivecia-o. Autolá, tudo menos patifaria dentro da sua casa. Então aí também já começa a nutrir um pouquinho de ciúme por esse menino. Esse Zusa, ele é filho de um coronel da cidade também, tá? E em certa parte aqui do texto,
esse coronel meio que manda o menino para estudar lá em Recife para ficar afastado de tudo isso, para que não se envolvesse com a Maria do Carmo em si. E a Maria do Carmo, ela fica naquela indecisão sobre dar sequência a esse tipo de relação, mandar cartinha para os USA, isso tudo incentivada pela amiga dela, que é a Lídia. Outra parte ali que a gente encontra na questão do naturalismo, quando eu li Bom Crioulo, eu já tinha visto essa questão da animalização do negro ali, quando o personagem principal daquele texto, que era o Amaro, ele tinha instintos animalescos colocados na sua característica ali, quando ele gostava lá do Aleixo. E aqui também a mesma coisa se repete, a gente já viu uma questão patológica dos sentimentos das pessoas. E aqui ele coloca mais uma vez do João da Mata. Ó. Não era precisamente receio de que os usa pudesse iludir a rapariga, desonrando-a e atirando-a por aí ao desprezo. Era como a revolta do instinto, uma espécie de egoísmo animal que o torturava, acendendo-lhe todas as cóleras, dominando como se Maria fosse propriedade sua, exclusivamente sua por direito inalienável. Via caída pelo acadêmico, toda voltada para ele, amando ou talvez preferindo-o a todos os outros homens, entregando-se-lhe. E o que seria dele, João, depois? Nem mais uma beijoca na boquinha, rubra e pequenina, nem mais um abraço ao voltar da escola, cansadinha, o rosto afogueado pelo calor, nem mais uns cafunés, nem um sorriso daqueles que ele sempre tinha para o padrinho? Isso que desesperava. Já está vendo que também a questão dele já dá um pouquinho de nojinho desse João da Mata? E você vai ali, à medida que você vai lendo esse livro, você vai pegando raiva desse homem. O que ele faz, o que ele pensa, o modo que ele vai agindo, você vai pegando um pouquinho de raiva. E assim, ele carrega um discurso totalmente moralista, ao mesmo tempo que às vezes até progressista. Por exemplo, na página 26 ele fala: uma coisa assim fazia até vergonhar ele, que detestava tudo quanto cheirasse a sacristia. Porque João da Mata dizia-se pensador livre, não acreditava em santos e maldizia os padres. Jesus, na sua opinião, era uma espécie de mito, como uma legenda mística sem utilidade prática. Na sequência ele continua: queria educação como nos colégios da Europa, segundo vira em certa pedagogista, onde as meninas desenvolviam-se na física e moralmente como a rapaziada de calças, com uma rapidez admirável, tornando-se por fim excelentes mães de família, perfeitas donas de casa e sem intervenção inquisitorial da irmã da caridade. A gente já vê também um teor meio que sexista, né, da formação da mulher só mesmo para dona de casa. E que eu falei da questão do sexismo, por exemplo, lá mais para frente ele vai começar a falar até mesmo da dona Teresa, da dona Terezinha, né, a dona TT, em que ela vai começando a perceber que o próprio marido muda um pouquinho o seu comportamento em relação a Maria do Carmo. Ó, a própria Dona Terezinha, por vezes, tinha estranhado seus modos para com a menina. Achava a Tetê uma mulher gasta, isso é o pensamento do João da Mata. Achava a Tetê uma mulher gasta, queria uma rapariga nova e fresca, cheirando a leite, sem pecados torpes, a quem ele pudesse ensinar certos segredos do amor, ocultamente, sem ninguém que soubesse. Estava farto do amor conjugal. Se Maria houvesse de cair nas garras de algum bacharelete safado, fosse ele, João da Mata, o primeiro caminho a abrir. E aí a gente já também a dicotomia do amor conjugal, esse amor idealizado que a Maria do Carmo tem, pelo menos pelos usa, e tem a questão do amor carnal, apenas carnal, o prazer, né, hedonista, que aqui o João da Mata acaba nutrindo por ela, apenas isso. E o livro da sequência, né, com essas investidas que o João da Mata faz em Maria do Carmo, tentando ali desfrutar, né, da sua virgindade. A gente tem o coronel mandando os USA para longe dali, longe dessa gente mesquinha que ele achava que tinha no Ceará, falando que as mulheres do Ceará daquela época eram parecidas com meretrizes, os rapazes, com um trecho diz aqui que os rapazes ficavam se queixando das moléstias adquiridas com essas mulheres. E aí a Maria do Carmo tem a Lídia como a melhor amiga ali na escola. Ela já frequentou uma escola de cunho religioso, mas agora enfrenta ali uma escola normal. E a Lídia é a grande amiga dela, da qual elas debatem ali sobre casamento, sobre tudo. E a Lídia tá ali de gracinha com outro cara, da qual ela não tá muito interessada. Mas esse cara vai lá e pede ela em casamento. E aí a Maria do Carmo também toda idealizando esse romance, já fica meio que mexida quanto a isso também. Há certos trechos que também vão comentar alguns livros que estavam ali em voga na época, por exemplo, livros realistas, né?
o da Luiz Azevedo, Casa de Pensão, Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, e principalmente também um livro que elas estão comentando aqui, que muita gente acha esse livro horrível, moralmente horrível, que é o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Tem vídeo aqui no canal, que é maravilhoso. Mas naquela época, imagina, tratar da mulher traindo o marido, assim, à luz do dia, era uma coisa horrível de se pensar. A mulher, tá? O João Romão, aliás, João Romão não, João da Mata já pensa diferente quanto a isso. E aqui tem um trecho também, que uns sonhos que a Dona Maria do Carmo tem com um negro. E esse negro me lembrou muito naquela questão do estereótipo do negro estuprador, né? E aí ela comenta um pouquinho desses sonhos. De repente, Arre ouviu a voz argo-adentada do Romão, esse negro conhecido, o mesmo que fazia a limpeza da cidade. E logo surgiu-lhe em frente a figura nauseabunda e miserável do negro. Era um Romão colossal, grosso e musculoso como um Hércules, nu da cintura para cima, as espáduas largas, reluzentes de suor, calças arregaçadas até o joelho, preto como carvão, as pernas curvas formando um grande o braço levantado segurando na cabeça chata um barril enorme transbordando imundícias. Arre! Ganhou o negro, do silêncio da noite clara, cambaleando muito bêbado, perseguindo por uma cáfila de cães que ladravam desesperadamente. Fazia um ar esplêndido. Assim que deu com os olhos nela, o negro atirou o barril ao chão de porcarias, que se despedaçou empesteando o ar. E o Romão, cambaleando sempre, muito fedorento, atirou-se a ela, rilhando os dentes num frenesi estúpido, beijando-a, besuntando-a. Que horror! Ela, mais que depressa, cobrindo o rosto com as mãos, quis fugir, sentindo toda a hediondez daquele corpo imundo, mas o negro deitou-a no chão com força e reticências. Maria do Carmo acordou quase sem sentidos, sentando-se na rede com um grande peso no coração, aflita, sufocada, sem poder falar porque tinha a língua presa. E aí a gente já vê duas coisas, né? A questão da tensão sexual que ela vai nutrindo conforme ela vai crescendo, e também essa imagem do negro, né, como um símbolo de um corpo, mas de um corpo que não é agradável, um corpo que a violenta. E falar de Lídia. A Lídia, ela é filha de uma mulher que ela não é casada. E aí o que acontece? Para aquele período, mulheres que não eram casadas, que tinham sua vida iguais a de maridos que também aproveitavam a vida, não tinham o mesmo peso, eram colocadas como outras coisas, ou seja, eram, né, nas rodas de fofoca eram mal vistas. E a Lídia, por ser a filha dessa mulher que não tinha marido, também acontecia isso, né? Mas quando ela casou, tudo mudou, né? O casamento ali transformou a imagem da Lídia, por exemplo. E aqui continua, né? Ó, e enquanto a Lídia ganhava com sorrisos de triunfo as simpatias dessa mesma sociedade que poucos meses a maldizia, Maria do Carmo, sobre cuja reputação nunca pairara a sombra de uma nódoa, via-se pouco a pouco ludibriada, tratada como uma mulher à toa, num abandono completo, sem amigas, sem honra, pobre, sem pai nem mãe. Misera a cadela que a gente enxota a pontapés de dentro da casa por safada e indecente. Nessa questão aqui, a gente já está caminhando para o final do livro. Acontecem algumas coisas ali, eu não vou comentar com vocês. Acho que é interessante que vocês acompanhem a leitura, para você ver ou não de como o João da Mata vai ali arquitetar seu plano para desfrutar de Maria do Carmo. Tá? E assim, ele não é um personagem interessante aqui nesse livro. Você vai pegar asco desse personagem, vai ter um pouco de ranço desse personagem. E é claro, o intuito aqui, acredito eu, que é como eu falei lá no começo do vídeo. A Maria do Carmo, ela é uma figura intacta. Mas intacta que sentido? Eu até anotei aqui no meu caderno. Ela seria uma personagem intacta, mas ainda não é formada, pois ela é facilmente influenciável. Então, ela se vê influenciada pela amiga Lídia, né, na questão de ela ali insistir com os usa, fazer a carta ali e tal, mas também se vê influenciada muito mais pelo padrinho, que a domina ali ela, no sentido de que ele quer possuí-la. E em contraponto a isso, o próprio João da Mata, aquele personagem que tenta dar um jeitinho em tudo que tenta fazer, é um personagem esperto. E como em contraponto, por exemplo, a Maria do Carmo, aquela personagem que vem do sertão, toda intacta, ainda influenciável. E o João, aquele personagem do centro urbano,
que tenta tirar a todo custo ali um proveito para si e corrompe as outras pessoas. Aí a questão do determinismo também. Enfim, fica a dica aqui de um livro interessante, né? Eu gosto de livros naturalistas por causa dessa visão patológica do homem, né? Eu acredito que depois de quase um pouco mais de um século, a gente não foge muito dessas características, só que a gente tem um outro nível de conhecimento a respeito disso agora. Mas fica aqui a dica de um livro interessante, vale a pena ler, é novelão, né? Os capítulos são bem interessantes e assim, passa bem rápido. E aqui tem uma questão de palavras regionalistas também, um livro bastante regionalista dele. Mas não é nada comparado a outros livros, por exemplo, Gano Sertão Veredas, que é o que eu acabei de ler recentemente também, que ali é outro nível de linguagem, né? Aqui não, aqui é um pouco mais palatável e dá para sim tratar de uma leitura um pouco mais fluida. Fica a dica aqui desse livro então, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e até a próxima.